Nesse mês estamos com essa série Vingadores que precisam de um Salvador. E nesse mês a gente tem mostrado alguns heróis ou vingadores que, com seus poderes sobrenaturais, eles tentam salvar a humanidade de uma destruição. Só que a gente percebe, no decorrer dessas pregações, dessa série que estão sendo pregadas, que esses vingadores eles têm poderes para salvar a humanidade, mas não têm poderes para resolver o problema da própria vida deles mesmos. E daí que precisa de um Salvador, né? E é engraçado a gente parar para pensar, porque essas mensagens que nós estamos pregando, essas séries de mensagem, a gente preparou antes do final do ano passado. E é tão gostoso ver como a gente se prepara, a gente se coloca diante de Deus, e ver Deus conduzindo, e Deus falando, era isso mesmo que eu queria que falasse. É tão bom como Deus tem falado com a minha vida através dessas séries que a gente tem ouvido. E o Lucas abriu essa série falando de um camarada, do Homem de Ferro, Tony Stark, cara que era orgulhoso, cheio do dinheiro, filantropo, cara cheio do conhecimento, estava ali para ajudar os outros Vingadores a salvar o planeta, mas não conseguia resolver o problema do orgulho na vida dele. Aliás, acho que ele nem fazia questão disso, de resolver o problema do orgulho na vida dele. E o Lucas nos trouxe algo, fazendo um contraste com isso, né? Falando sobre humildade. Inclusive, Lucas, na nossa célula, a gente se identificou muito com essa primeira mensagem que você trouxe, porque a gente pôde ver o quanto a gente é humilde, não é mesmo, célula? A gente pôde ver o quanto a gente é humilde. Brincadeira, tá? Na verdade, quando a gente estava meditando nessa série, a gente sentiu vergonha, nós sentimos vergonha de olhar para as nossas vidas em momentos que o nosso orgulho, ele aflora, ele fala, seja por algo que a gente tem, seja por um status, seja por um conhecimento, e por um momento a gente considera um outro semelhante menos que a gente, nós nos sentimos envergonhados. Deus falou muito com a gente, né? E o Lucas falou sobre humildade, contrastando com o orgulho, e falou que Jesus Cristo, o Salvador, né, ele pode nos ensinar sobre o caminho da humildade. E tem muitos textos na Bíblia que falam sobre a humildade de Jesus Cristo, mostra a humildade de Jesus Cristo enquanto ele viveu aqui. E um texto clássico que todo mundo conhece é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Né? Ele sendo mestre, ele sendo aquele que estava ensinando, guiando os discípulos, ele se coloca ensinando, tá vendo? É assim, tem que servir. E tantos outros textos que a gente conhece de Jesus falando sobre a sua humildade, mas este é clássico, esse todo mundo conhece, né? Jesus nos ensina sobre a humildade, né? E na semana passada o pastor Wilson nos trouxe um camarada forte, verde, meio estranho, que para mim esse camarada é um pouco meio contraditório. O pastor falou sobre a ira. É um cara que você olha pacato, calmo, sereno, tranquilo, mas que quando se transforma, quando fica não, porque ele fala que o problema é que ele sempre estava irado. O problema é quando ele deixa essa ira aflorar, sair, ele começa a machucar as pessoas que cercam a vida dele, afetar com esse comportamento, com essa ira, afetar as pessoas que cercam a vida dele também. E o pastor Wilson falou que Jesus, todo manso, ele pode nos ensinar o caminho da mansidão, da tranquilidade. E um outro texto clássico também que a gente conhece, todo mundo conhece, que fala que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, e aprendi de mim que sou manso e humilde, né? Mais ou menos isso que fala lá. Jesus fala: vem até mim, aprender comigo, anda comigo, né? A ser mais calmo, tranquilo, né? Inclusive, ficou uma dica aqui pra gente, viu, domingo passado. Não sei se vocês perceberam, o pastor Wilson deixou uma dica para as mulheres. Se você estiver do lado do seu marido e ver que ele está ficando verde, cuidado. Cuidado. Isso é sintoma do quê? Não é de ira. Está ficando doente, está ficando verde, está ficando doente. Aí você tem que levar ele no médico para ver o que está acontecendo, né? Estou brincando. Mas, às vezes, a gente manifesta, né, esses sintomas de ira, de raiva. E o pastor Luiz até trouxe um exemplo que ficou muito forte na nossa mente sobre o abacaxi. Os abacaxi que nos deixa fora de nós mesmos, né? Que nos leva à ira, situações que nos deixam aflorar a ira e machucar as pessoas que cercam as nossas vidas, né? E para hoje todo mundo já sabe,
camarada que eu vou trazer, esse camarada que para alguns é bonito, né? Para mim não é nada bonito. Bonito é só eu, né? Mas a gente vai falar do Thor. Mas antes da gente começar a falar do Thor, gostaria, na mesma dinâmica que teve uma outra vez que eu preguei, gostaria de, novamente, trabalhar com essa dinâmica. De uma maneira mais interativa, gostaria que os líderes pudessem estar marcando esse número. E quando quiser convidar eu para almoçar na sua casa, pode chamar no WhatsApp e convidar. Mas para você marcar, elaborar, enquanto a gente está conversando, trocando uma ideia, Deus está falando aos nossos corações, comece a escrever aquilo que Deus está falando com você. Porque nós queremos compartilhar na célula as nossas vidas, aquilo que Deus tem trabalhado e tratado em nossos corações. Então, e conforme no decorrer desse tempo que a gente está gastando junto aqui, vai escrevendo, vai elaborando aí. Eu queria agradecer que da última vez o parça aí, Marcos Viana, cooperou aí. Foi muito bom ver as perguntas que os irmãos elaboraram, esse feedback. Não é feedback não, hein? Feedback. Feedback é o João Gabriel, né? Esse feedback, esse retorno, né? Foi bom receber esse retorno, né? É bom entender que os irmãos têm entendido a mensagem de Deus, não da maneira como eu tenho pregado, mas como Deus tem tratado e falado no seu coração. Mas também para não ficar só os líderes, não. A oportunidade aqui é para todo mundo. Você pode estar compartilhando na rede social, Jogo da Velha, Salvo por Jesus, compartilhando também aquilo que Deus tem falado com você, com a sua vida. Coloca lá, fala, Deus tem mostrado para mim, Deus tem trabalhado isso na minha vida, compartilha a sua vida, onde todo mundo está contemplando, está vendo, está passando ali pelo seu Face, poder ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida e sentir vontade de experimentar essa mesma ação de Deus que você tem experimentado na sua vida, essas pessoas possam sentir também vontade de experimentar essa ação. E para a gente falar desse camarada Thor, a gente precisa entender um pouco da ficha técnica. A gente precisa analisar algumas atitudes, alguns aspectos do comportamento de Thor.